Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Jon Jones dá atualização enigmática sobre retorno ao UFC. Chael Sonnen acusa Islam Makhachev de evitar luta com Ilia Topuria. Ex-campeão do UFC aposta em Topuria e alerta: pode ser uma noite ruim para o Charles. Sean Strickland revela luta recusada contra Caio Borralho. Então bora de notícias. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like. Vamos lá. O campeão dos pesos pesados do UFC, Jon Jones, não compete desde novembro, quando derrotou Stipe Miocic por uma vitória incontestável em sua primeira defesa de título no UFC 309. Desde então, os fãs têm clamado por uma luta de unificação contra o campeão interino Tom Aspinall. E embora o CEO do UFC, Dana White, continue prometendo e quase garantindo que a luta vai acontecer, Jones tem se mantido relativamente silencioso sobre seus planos de concretizar esse confronto. Nesta manhã, Bones respondeu a alguns fãs no Twitter sobre seu futuro no esporte enquanto visitava a Tailândia, despojado? Hahaha. Eu pareço o tipo de pessoa que se importa com coisas assim? Respondeu Jones a um fã que sugeria que ele poderia ser despojado do título. Jones então seguiu, dizendo que já havia informado ao UFC sobre o que pretende fazer daqui pra frente, mas que esses planos ainda não foram compartilhados com o público. Vocês estão indo pelo caminho errado, escreveu Jones. Eu disse ao UFC meus planos há muito tempo, não tenho ideia do porquê eles não compartilharam com vocês ainda. Jones voltou após uma pausa de vários anos, após deixar o cinturão dos meio pesados para conquistar seu segundo título divisional no UFC 285. Depois que Francis Ngannou decidiu deixar o UFC, Jones finalizou Ciryl Gane no primeiro round do combate de março de 2023, conquistando o cinturão dos pesados. Desde então, Jones competiu apenas uma vez e ainda não se sabe se ele enfrentará Aspinall ou qual será o futuro da divisão dos pesos pesados do UFC em 2025 e além. Caramba, que lambança, uma hora Dana White confirma a luta, outra hora temos Jon Jones dizendo que o UFC já sabe de tudo. Será que ele irá lutar mesmo? Deixem nos comentários. Agora bora ver a acusação que Chael Sonnen fez contra Makhachev. Após a derrota de Belal Muhammad para Jack Della Maddalena no UFC 315, Islam Makhachev abriu mão do seu cinturão dos leves para subir para os 170 libras. Topuria, que havia deixado seu cinturão dos penas, estava ansioso para desafiar Makhachev e conquistaria a chance, mas agora enfrentará Charles do Bronx pelo cinturão vago dos leves no evento principal do UFC 317 em 28 de junho. O ex-lutador e comentarista Chael Sonnen acusou Makhachev de fugir do confronto com Topuria. O manager de Makhachev, Ali Abdelaziz, havia afirmado que se Muhammad tivesse mantido o cinturão, Makhachev contra Topuria teria sido o próximo. Mas Topuria não acreditou nessa versão e, pelo visto, Chael Sonnen também não. Vamos ver o que disse o gangster, abre aspas. Islam fez tudo o que você pode fazer para evitar essa luta. Isso é a verdade, pessoal. Isso é o que aconteceu. Eu conheço o Islam, gosto muito dele, mas ainda assim, foi isso que aconteceu. Islam fez tudo o que podia para não lutar com Ilia, incluindo deixar a divisão, incluindo largar o cinturão. Ei, se você não lutar contra esse cara, vamos retirar o seu cinturão. Podem tirar o meu cinturão. Não há nada em nossa indústria que seja mais forte para se livrar de alguém do que deixar a divisão e até mesmo o cinturão para trás. Não se pode dar crédito ao Islam por subir para os 170 libras, em uma luta escolhida a dedo, finalizou Sonnen. Dana White, CEO do UFC, confirmou que Makhachev terá sua chance pelo cinturão dos meio-médios quando enfrentar Della Maddalena ainda este ano. E o que vocês acham? Será mesmo que Makhachev evitou Topuria? Deixem nos comentários as suas opiniões. Aproveitando que estávamos falando em Topuria, vamos ver uma análise da luta entre ele e Charles do Bronx, feita por um ex-campeão do UFC. Faltando pouco mais de um mês para o tão aguardado UFC 317, a luta principal entre Charles do Bronx e Ilia Topuria continua movimentando o mundo do MMA. O combate vale o cinturão dos pesos leves, atualmente vago após Islam Makhachev subir para os meio-médios. Com estilos contrastantes e trajetórias impressionantes, esse duelo promete ser um dos mais intrigantes do ano. Aljamain Sterling, ex-campeão dos pesos galos do UFC, foi um dos que comentaram o confronto, destacando os riscos que Charles pode enfrentar caso adote uma abordagem excessivamente ofensiva. Em entrevista ao podcast The Weekly Scraps, o norte-americano analisou os perigos do jogo em pé contra um adversário com o poder de nocaute de Topuria. Abre aspas.
Oliveira é derrubado praticamente em toda a luta. Se Ilia conseguir tocar o queixo dele como faz com os outros, pode ser uma noite ruim para o Charles, avaliou Sterling. Topuria, invicto com 16 vitórias, chega embalado após nocautear Alexander Volkanovski, mas decidiu abrir mão do título dos pesos penas, agora tentando se consagrar campeão dos leves e fazer história ao conquistar o cinturão em 2 divisões. Do outro lado, Charles, recordista de finalizações no UFC, aposta em sua excelência no solo para neutralizar as armas do desafiante. Diante disso, o ex-campeão continuou, abre aspas, o que ainda não vimos é alguém forçar o grappling contra Ilia. Talvez o Charles consiga cansá-lo, tirar um pouco da potência dos golpes, isso pode mudar a luta. Apesar de reconhecer a qualidade técnica e o histórico impressionante de Oliveira, o ex-campeão dos Galos se mostrou cauteloso quanto às chances do paulista. Para ele, o momento atual favorece Topuria, que já superou nomes consagrados como Volkanovski e Holloway, abre aspas. Claro que o Charles pode vencer, mas considerando tudo o que o Ilia tem feito, o que ele fez com Volkanovski e com Holloway, fica difícil não vê-lo como a aposta mais segura, finalizou Sterling. E o que vocês acham? O que temos certeza que vai ser um baita de um evento, vamos torcer pro brasileiro, mas temos que lembrar que do outro lado vem uma fera invicta, vamos aguardar. Agora vamos finalizar com a última notícia, bora lá. Após ficar sem lutar desde agosto do ano passado, Caio Borralho expressou diversas vezes sua frustração pela dificuldade em agendar seu próximo compromisso no UFC. No entanto, aparentemente o peso médio brasileiro teve a oportunidade de enfrentar um ex-campeão da categoria e recusou a oferta. Quem revelou essa história foi Sean Strickland. Em entrevista ao canal Helen Yee no YouTube, Strickland, conhecido como Tarzan, contou que o UFC tentou casar uma luta entre ele e Borralho, mas ambos rejeitaram a proposta. De acordo com o ex-campeão, a relação entre os dois vai além dos negócios do octógono, e a amizade falou mais alto do que os interesses profissionais. Strickland ainda deixou claro que só enfrentaria Borralho se fosse uma disputa pelo cinturão dos 84 quilos da organização. Abre aspas. Eu queria enfrentar aquele garoto RDR, Renier de Rieder, mas o Mick Maynard queria que eu enfrentasse o Caio Borralho. Um cara tão legal, eu disse não. Bem, nós dois meio que dissemos não. É uma daquelas coisas estranhas onde eu meio que conheço ele. Conheço a esposa dele, conheço a família dele. Tipo, em uma coletiva de imprensa. Oi Caio, como está seu bebê? O que? Ele vai fazer 2 anos. É estranho porque eu o conheço e conheço a família dele. Não é divertido. Eu até lutaria com Caio se fosse pelo cinturão, mas não só para preencher uma vaga no evento. A gente se respeita, declarou Strickland. E o que vocês acharam dessa atitude? Concordam? Deixem nos comentários. Bom galera, por hoje é isso. Obrigado por assistir. Se inscrevam no Luta News e até mais.